Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo onde paramos. Paramos na parte justamente quinta, no livro 1, no capítulo 2, na verdade, onde a gente vai falar sobre as propriedades da matéria e também a formação dos mundos, certo? Mas, antes de tudo, vamos lembrar que hoje é dia 18 de abril e é justamente o Dia Nacional do Espiritismo. Por que especial essa data, né? Porque foi a data em que foi justamente escrito e publicado o Livro dos Espíritos, né? Foi publicado. Então, o Livro dos Espíritos está aí comemorando mais um ano da sua existência, junto com a doutrina espírita, né? Então, o Livro dos Espíritos foi onde introduziu, começou tudo isso. E aqui, né, é homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos. Aí a lei número 14.354, 31 de maio de 2022, estabeleceu o dia 18 como o Dia Nacional do Espiritismo. Então, estamos aqui no Dia Nacional do Espiritismo para nós fazermos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Certo? Então, vamos lá, sem enrolação. Chegamos no capítulo 2, né? Continuamos aqui, na verdade, para elementos gerais do universo. Nós, na aula anterior, paramos em propriedades da matéria e também vamos falar hoje sobre o espaço universal. Vamos lá. Propriedades da matéria. Pergunta número 33. Kardec pergunta para os espíritos assim: de acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som e as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única substância primitiva? E os espíritos respondem: sim, sem dúvida, e que não existe senão pela disposição dos órgãos destinadas para percebê-las. E aí tem uma complementação, né? Este princípio está demonstrado pelo fato de que todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. Alguém acha uma coisa agradável ao seu gosto, enquanto o outro acha desagradável. Que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, outros pode ser inofensivo ou benéfico. E aí vem a pergunta número 33, né? A mesma matéria elementar é suscetível de perceber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E ele falou, os espíritos falam, sim. É isso o que se deve entender quando dissemos que tudo está em tudo. Então, basicamente, aqui, Kardec faz alguns questionamentos, né, justamente sobre a matéria primitiva, que seria o fluido cósmico universal, e se ele haveria disponibilidade de poder gerar modificações para tudo que existe, né, todas as coisas materiais que existem. E os espíritos falam que sim, é possível, e até está aqui, ó, tudo está em tudo. Então, essa matéria elementar, ela está presente em todas as coisas materiais que existem no nosso universo. E, basicamente, até a forma, né, sabores, odores, cores, tudo isso, na verdade, são também variações dessa matéria primitiva, que é uma forma que a gente consegue captar ela, né? Captar, através dos nossos sentidos, a gente consegue captar o meio exterior, certo? E, basicamente, tanto odor, cheiro, sabores, cores, tudo isso também são derivações dessa matéria primitiva. O espectro eletromagnético, né, da luz visível e vai indo infravermelho, ultravioleta e assim sucessivamente. Todos são ali variações, por mais um pouco mais utilizadas, da própria matéria primordial, que se derivou para essas. Certo? Pergunta número 33, A fala assim: não parece que essa teoria dá razão à opinião daqueles que não admitem na matéria mais do que duas propriedades essenciais, força e o movimento, e que pensam que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, variando conforme a intensidade da força e a direção do movimento? E a resposta dos espíritos: essa opinião está certa, falta somente acrescentar que, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, um corpo no corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. E aí continua. Questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? E aí vem a resposta. Certamente as moléculas têm uma forma determinada, mas que não é apreciável para vocês. E aí continua. 34. E aí a pergunta, né? Essa forma é constante ou variável? Aí a resposta dos espíritos: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais do que aglomerações das primeiras,
pois o que chamam de molécula ainda está muito longe da molécula elementar. Então aqui, o Kardec usa o termo molécula, mas é que na época, ele estava se referindo de uma forma a dizer que seria, como fosse um micro-organismo que fosse juntos, né, formando, algo maior, né, igual acontece com o nosso tecido, que é a pele, onde são várias moléculas juntas que formam, né, o nosso tecido, e assim sucessivamente em quase tudo no universo, né. Tem os átomos também, mistura de átomos, e tem as nossas moléculas, né, que são moléculas que nós temos no nosso corpo, certo? Aí ele continua, né, aqui ele faz aquele questionamento. Tem a teoria de que, na razão, opina que a matéria, onde admitem que a matéria seriam duas propriedades, então seria a força e o movimento. Ou variando a intensidade da força e a direção do movimento. E os espíritos falam que sim, mas falta também a disposição das moléculas, né? Então, todo o universo ele surge de uma forma, mas eles são variações dessa molécula primordial. Todas as leis que existem também são variações e que afetam, né? E aqui os espíritos deixam isso bem claro, né? Porque Kardec ele faz um questionamento bem focado para as leis newtonianas, né? As 3 leis de Newton, que é a inércia. Então, o objeto, a primeira lei é a inércia, então o objeto tende a ficar parado sem ter nenhum tipo de força aplicada nele. A segunda é a força, onde um objeto que está parado só vai chegar a ter um movimento se for aplicado uma força nele, então esse objeto vai para frente. E a lei de ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton, que seria que a força que você aplica num objeto, automaticamente aquele objeto também aplica uma força em você. A mesma força que você está aplicando, essa força também está retornando para você. Então, quando, por exemplo, você dá um soco na parede, a energia cinética é distribuída para a parede, mas também vai voltar para o seu corpo, para sua mão, tudo. Então, basicamente é isso aqui que Kardec quis trazer de uma forma mais simplificada, né? Que, segundo as leis de Newton, seria basicamente intensidade, direção do movimento, ou se ela está em movimento, ou estática, né? Fora também outras leis da física, mas eu não vou me aprofundar nisso. E os espíritos dizem que a opinião está certa, mas somente fala que a disposição das moléculas podem fazer com que haja variações da matéria, por exemplo. Um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Talvez aqui até possa fazer uma analogia mecânica quântica, né, com o estado dual onda-partícula, mas aqui a gente já está avançando muito. Mas, em geral, então, a gente pode dizer que a matéria não só existem duas propriedades essenciais, que é a força e o movimento, mas também existem várias outras propriedades, tá? Qualquer coisa que estiver errado sobre as leis de Newton, eu faço outro vídeo aqui corrigindo o que eu falei. Aí ele fala, as moléculas têm forma determinada, certamente tem uma forma determinada, mas não é apreciável. Então, essa partícula fundamental, ela tem uma forma apreciável, mas a gente ainda não tem algum tipo de instrumento para poder verificar, porque ela é muito sutil. E ela é constante ou variável. Constante é a forma primitiva dela, então não gera uma alteração, mas variável é a forma através das derivações que vão se criando. Certo? E aí agora a gente vai entrar no espaço universal. E aí Kardec questiona, né? O espaço universal é infinito ou ilimitado? Interessante essa pergunta. E aí vem a resposta, né, dos espíritos. Infinito. Suponha que ele fosse limitado. O que haveria além dos seus limites? Isso confunde a sua razão, bem o sabemos. No entanto, a tua razão te diz que não pode ser de outro modo. Ocorre o mesmo com o infinito em todas as coisas. Não é a vossa pequena esfera que vocês podem compreender. Imaginar o limite do espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, assim gradualmente até o infinito. Pois essa coisa qualquer, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria um espaço. Então, bem interessante aqui. E aí continua, né? Mais uma pergunta, 36. Kardec questiona: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Legal. E a resposta: não, não há vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Muito legal isso, né? Hoje em dia a gente já tem um estudo mais profundo sobre a parte principalmente da astronomia,
onde foca nessas questões, mas a pergunta 35, né, se o universo é infinito ou tem algum limite, para nós existe um limite que é o universo observável, mas não é que o universo se limita até aquele ponto, mas só até aquele ponto é que a luz que a gente consegue enxergar consegue chegar até a gente. Quando está mais distante do que isso, a gente não tem capacidade de enxergar a luz que chega a uma distância tão distante. Então, por conta disso, a gente ainda não consegue ver além do que existe no universo observável. E fora isso também, né, além da distância, né, tem a questão também de que existem diversas teorias sobre a forma do universo. Se ela for plana, que é o mais provável, o universo é basicamente infinito. Então, não existe começo e fim, ele é infinito, só que nós temos limitação decorrente da luz, né? Que querendo ou não, a luz ela vai se deformando cada vez que vai ficando mais longa, né? Mais distante. Cada vez mais longa, ela vai tendendo ao infravermelho. E cada vez mais menorzinha, ela vai ser comprimida, vai mais para o ultravioleta. Quer dizer, vai ficando longa e depois vai ficando bem pequenininha. E basicamente é isso. Aqui a gente entra numa parte mais da física, mas o espaço universal ele é infinito, basicamente. E aqui até a questão número 36, que se pergunta se existe um vazio absoluto, né, em alguma parte no espaço, e diz que não há um vazio absoluto. E isso é bem interessante, porque por mais que a gente ache que a distância entre um sistema solar e outro é preenchido por um vazio, um vácuo, não é. Ou que existem aquelas galáxias, uma distância entre uma galáxia e outra, ou aquelas super unificações de várias galáxias, assim, eu não sei, esqueci o termo, mas um super aglomerado de galáxias. Existem aqueles espaços que se distanciam entre esses super aglomerados, uma parte das galáxias com outras. E não, aquela parte não está vazia, ela também está preenchida. Aqui nós conhecemos a matéria escura, né? Ou a matéria negra, que a gente ainda não tem conhecimento científico tão aprofundado sobre ela. Mas ela preenche também toda a parte do universo, e ainda é matéria, não chega a ser lado espiritual. Fora isso, além disso, tem todo a dimensão espiritual, que aí já preenche tudo, né? O espaço universal é como se tivesse um duplo, é uma dimensão dupla que está se sobrepondo à dimensão real, né? Então, é como se tivesse uma outra frequência, digamos assim, e tem todo o plano espiritual, ok? E aí agora a gente vai entrar no capítulo 3, formação dos mundos. Então, a criação, e vamos lá. Aqui a gente vai parar aqui, né, a formação dos mundos, vou só ler as 3 perguntas, explicar, e aí semana que vem a gente já passa para o próximo vídeo, já que o intuito é ser bem rápido, né, esse nosso estudo. Então, pergunta número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Interessante. E a resposta: sem dúvidas que o universo não pode se fazer sozinho. E se ele fosse de toda a eternidade como Deus, ele não poderia ser obra de Deus. Perfeito, né? A razão nos diz que o universo não pode se fazer por si mesmo e que não podendo ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então a gente entende que Deus sim, ele nunca teve começo e nunca vai ter fim. Ele existiu desde sempre, mas o universo não. O universo, em algum ponto, foi criado por Deus. E aí ele continua existindo. Certo? Mas em algum momento ele foi criado, assim como a gente tem pelo Big Bang, né? Do Big Bang, da inflação. E basicamente em algum ponto esse ponto comprimido foi criado e houve uma superinflação, né? Uma expansão, e está se expandindo até agora. Não sabemos, temos uma margem aproximada de 13,8 bilhões, 14 bilhões, 3,8 bilhões de anos, mas ainda talvez esses valores possam até ser alterados decorrente da luz que a gente não consegue acessar fora do universo observável, né? Que a gente não consegue enxergar mais além do que esse limite, digamos assim. Não é porque a gente, digamos assim, olha e não tem nada. Não, é porque realmente a gente não tem tecnologia para
conseguir enxergar mais além mesmo, né? A luz, ela está tão distante que ela se deforma de tal maneira que não consegue chegar até aqui, para vocês terem noção de quão longo é e quão distante é. Então, o Deus criou em algum momento o universo. E sempre existiu, nunca vai deixar de existir. Já o universo foi criado em algum momento por Deus. Pergunta 38. Como Deus criou o universo? Legal, né? E a resposta: para de servir de uma expressão por sua vontade. Nada caracteriza melhor essa onipotente do que essas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se foi feita, né? E também tem uma passagem muito interessante que diz assim, né, em hebraico, né, na Torá, lá no comecinho, Gênesis 1:1, que é o Bereshit, né, em hebraico seria Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'etz haresh, que seria basicamente, no princípio Deus criou o céu e a terra, né, para a gente entender até que esse termo, né, Deus, então, criou pela vontade dele, criou tudo, né, o universo, criou o céu e a terra, e lá, né, céu e terra também seria uma forma de entender terra. O próprio Santo Agostinho também faz essa analogia no livro Confissões, onde a terra seria uma linguagem, uma metáfora para expressar o significado de ser algo material, a realidade material, o universo material. Terra, algo físico, na concepção dele, né? Algo que está no chão, físico, material, seria o universo material. E céu, que seria a dimensão espiritual, a dimensão que está além, né, do lado material, mais sutil, mais leve, que fica no alto, né, que era a concepção. E basicamente, essa pergunta a gente pode entrar nesse ponto, né? Aí tem a pergunta número 39, que diz assim: poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Interessante. E aí a resposta: tudo o que se pode dizer é o que vocês podem compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Interessante isso, né? Porque justamente os estudos mais recentes mostram isso também, né? Essa matéria de várias supernovas, né? Que vão de várias nebulosas que vão ali por algum motivo, né? Através de explosões de várias supernovas distantes e ondas gravitacionais vão empurrando essas poeiras, né? Dessas nebulosas que em algum momento vão se unificando e através da força de atração acabam ali se condensando, se comprimindo, formando um disco de acreção, e nesse disco de acreção forma-se o Sol, e aí os planetas basicamente, aí o vento solar empurra. Bom, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a formação dos mundos, a formação dos sistemas solares, né? Então quem quiser, assista lá, mas basicamente é isso. Como eles disseram, é a condensação da matéria disseminada no espaço, com uma forma mais simples, os espíritos tentaram, de explicar para Kardec, né? E está certíssimo, estão certos, e até hoje isso é verdade. E aqui tem uma observação, ele fala assim: a passagem bíblica presente no livro Gênesis 1:3, também muito recorrente através da expressão do latim fiat lux, né? Faça-se a luz, que é o que está representando aqui. Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado novamente por mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós continuamos com o nosso estudo. Como eu falei, aqui o foco foi muito mais em trazer, né, uma explicação, novamente, um complemento, e principalmente porque hoje é um aniversário do Livro dos Espíritos, né? Então, mais um ano aqui com a doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe.